a estender as suas mãos aqui para frente. Nós vamos rezar agora pelo Roberto, clamar realmente toda a graça, todo o poder do Espírito Santo, para que ele que foi escolhido por Deus neste final de semana, para ser um profeta, para trazer a nós tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, nós agora consagramos o Roberto França ao teu coração. E clamamos, Senhor, toda a autoridade do profeta. Senhor, porque o Espírito Santo vem renovando todas as coisas da humanidade. Que teu Espírito Santo venha trazendo, Senhor, toda a tranquilidade, Senhor. Que teu Espírito Santo venha trazendo, Senhor, toda a ousadia que o Senhor, que caia por terra agora toda a cilada, Senhor, que Satanás tentou armar, para que a tua graça, Senhor, possa ser revelada neste lugar, através deste profeta. Senhor, cubra neste dia o Roberto Thanos com o teu sangue poderoso, para que seja ele a tua boca, Senhor, a falar conosco nesta hora. Shiri ela canta, ela labare, ele siri, ele chanda, ela canta, ela labare. Sonda, Senhor, os corações do Roberto e tudo aquilo que ele precisa nesta hora, Senhor. Que o teu Espírito possa vir em auxílio. Que o teu Espírito, Senhor, possa vir, Senhor, e auxiliar. Shiri ela canta, ela labare, ele siri, ele canta, ela labare. Shiri ele canta, ela labare, ele siri, ele. Nós clamamos a ti, ó doce Nossa Senhora, a tua proteção. Intercede, mãezinha, por este teu filho e por todos nós que aqui agora nos consagramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal da mesa, só talvez o som desce mais um pouco. Alô, tá bom. Pode. Bom dia, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje e amanhã, fazendo a pequena apresentação. Roberto Thanos, sou casado, agora dia 15, quinta-feira, completo 32 anos de casado, graças a Deus. 3 filhos, 2 netos. Aliás, vocês sabem qual que é a definição? Quem é que é avô? Levanta a mão aí. Sabe qual que é a definição de avô? Avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. Participo da renovação carismática desde 1978. A minha esposa desde 1977. E o meu grupo de oração é na segunda-feira, consigo ir nele. É na sede da renovação carismática em Goiânia, chama Santa Gertrudes. Eu sempre participei de grupo de oração. Porque acima de tudo, o mais importante é você estar em unidade. Mesmo que você ajude uma comunidade, uma canção nova, uma shalom, mas você não pode deixar o seu berço. O meu berço é a renovação carismática católica, onde eu bebo, eu me abasteço e eu contribuo. Também participo do Conselho Estadual da Renovação Carismática do Estado de Goiás também. Porque muitas vezes a gente vê pregadores por aí que não estão em unidade. É um perigo. E às vezes a gente chama uma pessoa para o grupo de oração,
mas não sabe qual é o berço dele. Se ele está em obediência com seu coordenador, sempre quando eu viajo, eu tenho uma carta de apresentação tanto do meu coordenador diocesano quanto do meu bispo. Está em unidade com a igreja e com a coordenação da renovação carismática. Isso é fundamental. Está em obediência. Isso evita o orgulho, a prepotência, você achar que não precisa dos irmãos. E nesse final de semana, eu confesso a vocês que eu rezei e preparei esse encontro com todo carinho, dado a importância dele, porque estou pregando para pregadores, para formadores, para coordenadores, não estou pregando para pessoas iniciantes. E é uma responsabilidade muito grande você está falando para aqueles que são os formadores da renovação carismática católica. Então que Nossa Senhora, na sua bondade, peça ao seu esposo Espírito Santo que eu possa ser instrumento para vocês. Amém? E o primeiro tema, discernido pela coordenação, eu vi que os temas preparados foram maravilhosos, foram inspirados e de acordo com a realidade da Diocese de Jundiaí. O primeiro tema que a coordenação pediu para nós abordarmos é ser verdadeiro líder e pastor como Jesus. O tema: ser verdadeiro líder e pastor como Jesus. Porém, eu já vou fazer uma troca na palavra líder. Você vai colocar um X na palavra líder e põe em cima servo. Ah, mas já começou a rasurar a minha anotação. Eu vou explicar por quê. A palavra líder aparece na Bíblia, na tradução do grego Iliedes, aparece 10 vezes na Bíblia a palavra líder. E em qual sentido? Abra sua Bíblia em Mateus 23:10. Mateus 23:10. Mateus 23:10. Nem vos façais chamar mestres. Aqui na tradução da Bíblia no grego é Niliedes, líder. Não vos chamais, porque não vos façais chamar de líderes, porque só tendes um mestre, Cristo. O maior dentre vós seja o vosso servo. A palavra servo na Bíblia repete-se 1452 vezes na Bíblia. 1452 vezes. Quando se fala líder, é no sentido do mal, aquele que lidera para o mal. Essa palavra entre nós, líder, tem que ser riscado do mapa, riscado do vocabulário. Eu quero ser servo, e servo é aquele que faz o que quer o Senhor. Servo é aquele que forma outro. Servo é aquele que obedece. Servo é aquele que está atento ao que o Senhor quer. Então nós vamos já mudar o tema. Ser verdadeiro servo e pastor como Jesus. Vamos pegar agora Mateus no capítulo 17.
E para nós mostrarmos a figura do pastor e do servo, nós iremos pegar dois personagens que aparecem aqui no Tabor, na Transfiguração. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha, e lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, faria aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, a quem pus toda a minha afeição. Eis o meu filho muito amado. Olha a afeição do Pai. Nesse versículo, observe como o Pai é afetuoso. Olha o tratamento que ele faz. É como se o Pai o estivesse apresentando: eis o meu filho muito amado. Quando você apresenta um filho para o outro, como você apresenta ele? Esse aqui é o João, meu filho. O Pai não. O Pai é afetuoso. O Pai é carinhoso. O Pai não economiza palavras de amor para com o filho. Eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. O amor do Pai, ao mesmo tempo, ele é o amor eros e o amor ágape. É amor que cuida, mas é amor de afeto, é amor de carinho, amor que acolhe. Versículo 6: ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Santo Agostinho, ele, quando aborda essa palavra da transfiguração, ele fala uma frase em latim: totas trinitas apparuit pater in voice filiis in nomine spiritu in nubiclara. Toda a trindade aparece: o Pai na voz, o Filho está presente, o Espírito na nuvem clara. Essa palavra que nós chamamos de teofania, de revelação de Deus, é uma grande teofania. Aqui, oficialmente, está se inaugurando o Novo Testamento. As duas figuras mais proeminentes, as figuras mais fortes do Antigo Testamento estão presentes: o representante da lei e dos profetas, Moisés e Elias, o maior dos profetas, estão presentes. E é o momento que lá no Monte Tabor, o Antigo Testamento presta homenagem ao autor do Novo Testamento. É um momento lindo, onde oficialmente Jesus está acima de Moisés
e acima da lei. Jesus vem para cumprir tudo o que a lei falou, e Jesus vem para cumprir o que dele falaram os profetas. Quem são esses dois? Porque Jesus quis reunir no Tabor Moisés e Elias. Por que esses dois estavam lá? O que eles têm de especial, além de terem sido Moisés o que trouxe a lei? Elias é considerado o maior dos profetas do Antigo Testamento. O que eles têm de especial é o que nós veremos agora. O que Moisés e Elias têm de especiais como pastor e servos, para depois nós focalizarmos em Jesus, o mestre dos mestres, o servo ungido de Yahvé. Tomemos então, irmãos e irmãs, o resumo da vida de Moisés. Abra sua Bíblia no resumo da da vida de Moisés. Quem faz o resumo? Santo Estevão. Abra no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, e vamos ver, capítulo 8, digo, não é 7 mesmo, está certo, capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, e vamos ver que Santo Estevão, ele resume a vida de Moisés em 3 etapas: do 0 aos 40, como príncipe do Egito; dos 40 aos 80, como pastor de ovelhas em Madiã; e depois, dos 80 aos 120, como condutor. Lembrando que deixar celular ligado na sala de pregação é falta de educação. Então não passe vergonha, desligue. Capítulo 7, versículo 20: por esse mesmo tempo nasceu Moisés, era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. E quando completou 40 anos, veio à mente visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então a primeira etapa da vida de Moisés, quem ele era? Um príncipe, toda riqueza, instruído em todas as ciências dos egípcios. E olha que os egípcios sempre foram vistos como aqueles no Antigo Testamento que tinha a ciência mais avançada. Olhemos as grandes construções, a conservação dos corpos, a mumificação. Eles entendiam profundamente de medicina, de arquitetura. Os aquedutos, não faltavam água naquelas cidades em meio a todo o deserto, deserto e rio Nilo junto, não faltava. Não tinha problema de abastecimento. Então o Egito é um país que no Antigo Testamento foi considerado uma civilização de muita sabedoria, e Moisés conhecia tudo. Mas agora vai começar uma nova vida, uma nova etapa na vida de Moisés, dos 40 aos 80. Versículo 23: quando completou 40 anos, veio à mente visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los.
mas não entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava o seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz entre nós? Porventura queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Passados 40 anos, com quantos anos agora está Moisés? 80. Quanto tempo que ele vai ficar como pastor? 40 anos como pastor. Passados 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. Ele estava pastoreando. Quando ele resolveu, como está lá em Êxodo 3, quando ele resolveu levar o rebanho para além do deserto, para procurar pastagem em outro lugar, no arbusto, numa sarça, que é um capim, pegava fogo sem se consumir. Ali, Deus chama Moisés. Vai começar agora uma nova etapa na vida de Moisés, como servo para conduzir outros. Mas primeiro, Deus o tratou primeiro como príncipe, depois Deus o tratou como pastor, e agora Moisés vai ser o servo que vai tirar o povo da terra do Egito. Por 40 anos ele vai peregrinar com aquele povo pelo deserto. Por que Deus faz assim? Porque Deus sabia que Moisés teria sob suas mãos, sob o seu cajado, as ovelhas mais difíceis de se conduzir. Quando se fala de pastor e quando se fala de ovelha, a figura que nós olhamos muitas vezes, aquela figura bucólica, muito sentimental, de um pastor, aquela relva verdinha, e o pastor indo na frente, as ovelhas atrás, uma coisa muito romântica, e a gente fica pensando que ser pastor é coisa fácil. Meu irmão, minha irmã, a ovelha é o animal mais sonso da face da terra. A ovelha só tem uma vantagem: ela obedece à voz do pastor. Então, quando se fala de pastoreio, no Brasil não tem pastoreio de ovelhas. Nós ficamos pensando como o gado para se tanger. O gado é só você ir atrás, vamos, vaca, como eu venho da área rural, minha infância toda foi da roça. A gente levantava de madrugada, selava o cavalo, ia buscar no pasto, trazer para dentro do curral, separar os bezerros das mães para poder ordenhar. Depois nós tocávamos aquele gado de volta para o pasto, e era só tocar e atrás. Ovelha não é assim. A ovelha, se você ficar gritando atrás dela, vamos, ela fica paradinha, ela não vai, ela só vai atrás do pastor. Ela conhece o pastor pelo cheiro e pela audição. A ovelha enxerga apenas poucos metros adiante. Ovelha enxerga muito pouco. E a ovelha, ela precisa sentir o cheiro do pastor. Não repara não, mas pastor não toma muito banho, não. Sabia?
porque é muito frio, onde se tem pastoreio, eles não tomam muito banho não, então fica com cheiro forte mesmo, não é brincadeira não. Se passa perfume, a ovelha não conhece, já fica estranhando. Não vai pensar que pastor, todo pastor é francês, não é assim não. Mas na verdade a ovelha precisa sentir o cheiro, o toque da mão do pastor. Olha como que nós somos parecidos como esse pastor de ovelha. Cada um de nós somos muito parecidos com ovelha, mas somos também chamados a ser pastores. A ovelha, ela tem uma característica muito interessante, como eu coloquei num livro chamado Procura-se um Intercessor. A ovelha, ela não sabe discernir entre a erva boa e a erva ruim, não sabe. O pastor tem que ir na frente, limpar o pasto, tirar a erva que pode ser danosa, venenosa, que pode intoxicá-la. Ela não sabe, ela como que estiver na frente. Essa semana, tem uma pessoa do meu grupo de oração, que ela mandou pelo celular, pelo WhatsApp, mandou uma corrente, oração de São José. Você faz 10 pedidos para São José, mas você não pode quebrar a corrente. Se você quebrar a corrente, os 10 pedidos seus acontecem o contrário. Ovelha, eu vou ter que chegar nessa ovelha do meu redil, e vou ter que tirar da boca dela, da sua boca, vou ter que tirar a erva que intoxica. Ela é mulher de fé? É. Mas ela não sabe discernir entre o que é oração e o que é superstição. Ela não sabe. Mas são nossas ovelhas. Uma ovelha capaz de ir no grupo de oração, se ela não for orientada, no dia seguinte ela vai no espiritismo. Ela busca um centro espírita. Morre uma pessoa da família, e lá vem a erva danosa. Não, olha, você tem que ir no centro espírita. Eu me lembro, eu vou dar um exemplo claro. No início da renovação em Goiânia, em 1978, 79, eu me lembro de um casal polonês. Eles conheceram a renovação carismática na Polônia e vieram para Goiânia. Logo o marido morreu, e a vizinha, aquela espírita, chegou para ela, caso real, caso verídico, chegou para ela e disse: olha, o seu marido está aparecendo no centro espírita. É a voz dele, eu lembro a voz dele, aquele jeito de dar aquele arranco na voz, é o jeitinho dele. O médium incorpora o seu marido, e ele está chamando a senhora lá. Ela falou assim: o meu marido pregava contra o centro espírita, ele nunca foi no centro espírita, ele sabe onde a casa dele é. Por que ele precisa ir? Não, porque lá tem uma pessoa especial, é um homem de Deus. Ela disse: eu irei no centro espírita para desmascarar que não é o meu marido. Mulher consciente, mulher coordenadora do grupo, foi lá. Chegando lá, o médium incorporou aquilo que seria a voz do marido dela. Meu irmão, minha irmã, falando coisas pessoais do casamento deles. E aí? Ela disse assim então para o médium: então vamos falar no nosso dialeto polonês, porque o que você está falando é muito íntimo. O médium calou a boca. Ela levantou-se: é um demônio, em nome de Jesus seja repreendido toda a presença do demônio. O médium ficou possesso do demônio.
E ela levantou-se e disse: o demônio pode se transfigurar em anjo de luz. Ovelha que confunde. Tem uma passagem, só para eu citar uma coisa importante demais. Quando você pega o primeiro livro de Samuel, pegue na sua Bíblia, no capítulo 28. Pega o primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Para andar mais rápido, página 323. Saul na casa da necromante. Uma vez fazendo uma pregação sobre doutrinas não cristãs, uma pessoa chegou para mim, aí ó, nós podemos invocar os mortos para boa causa. Saul invocou Samuel. Pegue no versículo número, gente, é 28 mesmo, eu tinha voltado, é 28, 18 é quando morre Samuel, é 28 mesmo, na página 333, é 28 mesmo. Versículo 11, disse então a mulher: a quem evocarei? Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela ao rei: tu és Saul. Aí o Espírito citou essa passagem, a pessoa lá na pregação. Eu estava fazendo uma pregação sobre falsa doutrina. No meio ele levantou e falou: aqui nós podemos invocar, aqui ó, ela chamou Samuel. Samuel era muito bom. Aí eu disse para essa pessoa: olha, não é Samuel que aparece. Versículo 13, o rei disse: não temas, que vês a mulher? Vejo um Deus que sobe da terra. O rei está vendo Samuel? Não. O que a mulher está vendo? Está vendo um Deus que sobe da terra. É um ancião coberto, envolto com um manto. Saul compreendeu que era Samuel. Qual a resposta que eu dei para essa mulher? Não era Samuel. Porque quando você passa 2 livros para frente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13. Primeiro livro das Crônicas, 10, 13. Saul morreu por causa da infidelidade pela qual se tornara culpado contra o Senhor, não observando a palavra do Senhor, e por ter consultado o quê? Necromante. Não consultou o Senhor, e o Senhor o fez morrer, transferindo assim a realeza para Davi, filho de Isaí. Se a pessoa não é formada, a ovelha engole erva venenosa. Por isso nós que somos servos temos que ser formados, estudar, rezar, ler a palavra, ler livro. Quantas pessoas da renovação carismática não lê mais, não lê livro nenhum, não forma, não lê Bíblia, não lê catecismo, e a ovelha vai ficar intoxicada. Você não vai conseguir defender a ovelha. Outra característica da ovelha: a ovelha, ela come o dia inteiro. 2/3 do tórax da ovelha é estômago. E quando ela come, o bucho fica cheio. E ela fica completamente cheia mesmo de noite. E ovelha costuma dar muito cabeçada uma na outra. Ela encrespa com a outra, eu não fico com a sua cara. Aí ela vai e dá cabeçada. Elas brigam uma com a outra dando cabeçada. E quando dá cabeçada uma na outra, acontece muitas vezes que uma cai e fica com as patinhas para cima. Quando a ovelha está muito cheia de lã, ela não consegue pôr-se de pé. Se ela não for erguida em máximo 1 hora, ela morre asfixiada
o peso do estômago comprime o pulmão, ela morre asfixiada. Por isso o pastor, de hora em hora, tem que passar no meio das ovelhas, para ver se uma não deu cabeçada uma na outra, e se tem alguma ovelha com as perninhas para cima. Quantas vezes a gente vê o nosso povo dando cabeçada, magoado com o outro, vai morrer asfixiado na mágoa, vai morrer. Ser pastor dá um trabalho. A ovelha, ela não aguenta mosquito, não aguenta mosca, como às vezes de manhã tem essas moscazinhas aí, né? E essas moscas que ficam pairando na cabeça dela, ela não aguenta, e ela começa a se debater, e de repente ela fica tão aflita que ela começa a correr para fugir das moscas. E onde uma ovelha vai, a outra vai atrás. Se uma ovelha vê a outra correndo, ela corre atrás. E a ovelha enxerga pouco. Se tiver um precipício na frente, ela cai no precipício. O que o pastor tem que fazer? Periodicamente o pastor tem que untar a cabeça da ovelha com azeite. Nós, sem o Espírito Santo, nós caímos no abismo. As moscas das preocupações, as moscas começam a tomar conta da gente, e de repente você deixa tudo, desespera. Como eu tive um amigo que era do nosso grupo de oração, no desespero, a mulher dele inclusive era do nosso grupo de oração. Quando a mulher foi chegando em casa, escutou um tiro, ele deu um tiro no ouvido, desesperado com os problemas, deu um tiro no ouvido. Por isso eu e Neuzinha, todo dia de manhã, nós pedimos o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, entregamos nossos problemas que nós temos que enfrentar naquele dia, e nós temos que ensinar nossas ovelhas a todos os dias serem cheias do Espírito Santo, senão a pessoa desespera. Outra coisa, o pastor usa 2 instrumentos para ensinar e corrigir a ovelha. Um é o bordão, o outro é o báculo. O báculo é aquele bastão em forma de interrogação que o pastor usa nas solenidades mais especiais. Para que serve o báculo? Para puxar a ovelha pelo pescoço, isso mesmo, pela cabeça, quando ela está se desgarrando. Serve para tirar ela do meio do espinho, porque quando a ovelha fica no meio do espinho, muitas vezes você nota uma ovelha está meio desgarrada. O pastor tem que ter cuidado. A ovelha pega muito facilmente espinho, e ela não consegue muitas vezes tirar o seu próprio espinho. A ovelha não consegue limpar-se, e quando a ovelha tem um espinho, ela não consegue ficar no meio das outras ovelhas, porque quando ela encosta no outro, o espinho entra mais nela ainda, ela vai ficando arredia. O que o pastor tem que fazer? O pastor tem que pegar a ovelha no braço, passar a mão no pelo e tirar com a mão, espinho com espinho. Será que nós estamos de fato tirando o espinho de nossas ovelhas? Será que estamos sendo de fato coordenadores? Quando a gente observa o tanto de pessoas católicas que estão se tornando protestantes, indo para seitas. No Brasil, nos últimos 10 anos, foram registradas mais de 6.000 seitas protestantes diferentes nos últimos 10 anos. Só no estado de São Paulo,
nos últimos 10 anos, foram oficialmente registradas 3.500 seitas protestantes novas. Eles pastoreiam, vão na casa da pessoa, trata a pessoa como gente, escuta, tem atendimento. Terminou o culto, o que você está precisando? Agora, a maioria dos coordenadores não pastoreia a ovelha, não atende. Quando a ovelha liga desesperada, vai no fulano, não tem tempo para tirar os espinhos, não tem. E quantas vezes a gente que quase não tem tempo, viajamos o tempo todo, o ano todo, a pessoa liga desesperada lá em casa, o coordenador não atendeu, conversou com você, não, falou para você conversar comigo. O coordenador tira o corpo fora, a ovelha é sua, cuida dela. Se tiver com um problema grave, aí sim, mas primeiro você, larga de colocar fardo nos outros, no ombro dos outros, pastorear, ir atrás da ovelha mesmo. Por isso Moisés foi formado, 40 anos, mas existe um outro instrumento do pastor, que é o bordão. O bordão é um pedaço de pau, que vai engrossando na medida que chega na ponta, que o pastor, na algibeira, ele carrega pendurado. Quando ele vê que a ovelha está desgarrando, está indo para um lugar perigoso, ele lança o bordão. Meu amigo, bordoada faz a ovelha desmaiar, ela cai tonta. E pontaria de pastor é certeiro. Quantas vezes Deus usa o bordão conosco, hein? O bordão do sofrimento, o bordão da tribulação. E quantas vezes nós também levamos bordoada por amor do coordenador e nos rebelamos? Ovelha não rebela. A única virtude da ovelha, obedece à voz do pastor. Por isso Moisés foi formado. Mas agora Moisés vai se tornar o condutor das ovelhas de Israel. E chega um ponto que Moisés vai estar tão atribulado, que aquele povo é tão temoso, e nós pegamos no livro dos Números, no capítulo 11, pega lá, capítulo 11, do livro dos Números, que Moisés vai ficar tão sofrido, mas tão sofrido, que ele vai querer desistir. Capítulo 11, se coloca, meu irmão, minha irmã, no lugar de Moisés agora. O povo está no deserto, saiu da terra do Egito, onde tinha escravidão, mas muita comida. Capítulo 11, do livro dos Números. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. Versículo 10: ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado cada um à entrada da sua tenda. Como o nosso povo é chorão, reclamão, reclama de tudo, e às vezes é duro mesmo aguentar a ovelha. A ovelha torra a paciência. E aí o Senhor ele vai falar com o Senhor. Versículo 11: disse ao Senhor: por que afligis vosso servo? Porque não acho eu favor a vossos olhos? Vós me impuseste a carga de todo esse povo. Ou acaso fui eu que o dei à luz para dizer-me: leva em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que com juramento prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo
que vem chorar perto de mim dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso suportar todo esse povo, ele é pesado demais para mim. Se coloca no lugar de Moisés. O povo chorando: eu quero carne para comer, um churrasquinho. Eu quero carne. Eu gosto mais de carne. Tanto na quaresma eu faço penitência 40 dias de carne mesmo. Dá vontade até de morder a língua, tem hora. E a minha família, eu sou descendência árabe. Daí meu sobrenome Tanus. A gente é louco com carne, é da nossa genética. É louco com carne mesmo. Comer sem carne para você não tem graça. Imagina aquele povo querendo comer carne e o peão no deserto. Quem que vai fazer? Moisés? Senhor, esse povo é pesado demais para mim. Eu não aguento carregar esse fardo. Olha, meu irmão, minha irmã, tem hora que você tem que fazer igual Moisés. Eu não aguentando, Senhor. Estou suportando. O que vai fazer então? Deus vai derramar o Espírito Santo em 72 fora do acampamento. 72. Moisés vai dividir o encargo de pastorear com outros 72. Quando estiver pesado o grupo de oração, chama o irmão, chama o coordenador do grupo, junta um grupo com o outro, vamos fazer uma novena junto, vamos fazer um cego de Jericó juntos, vamos dividir o fardo. E Deus vai mandar tanta carne para esse povo, mas tanta carne, e Deus vai prometer, e Deus vai falar para ele. Versículo 16: o Senhor respondeu a Moisés: junta-me 70 homens dentre os anciãos de Israel, que sabem ser os anciãos do povo, que têm autoridade sobre ele, conduz-os à tenda da reunião, onde estarão contigo. Então descereis, e ali falarei contigo, tomarei do Espírito que está em ti, e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo, e não estejas mais sozinhos. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer. 19: e comereis não só dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas comereis carne um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo. Deus é exagerado. Deus é exagerado. Até sair carne, até vir carne na tampa, até sair pelo nariz. Meu irmão, e de repente eles rezaram. Um bando de cordonizes, que as galinhonas bonitas, que estava atravessando o mar, veio um vento contrário, as árvores estavam cansadas, jogou, adivinha onde o bando de cordonizes foi cair? No meio dos famintos. Eles juntavam sacos, na quantidade que eu transformei em quilo, o que recolheu menos, recolheu 32 quilos de cordonizes. Se comer 1 quilo de cordonizes por dia, ainda sobra, se o mês for 31 dias, ainda sobra 1 para o outro mês. O que acontece? O povo começou a dar até desinteria, comeu até da caganeira. Mas Deus é exagerado. Mas vai chegar o momento da vida de Moisés em que Moisés não entra na Terra Santa, porque duvidou nas águas de Meribá. Quando o povo pediu água e Deus mostrou a rocha, o que fez Moisés? Toca uma vez na rocha. Mas se eu tocar na rocha, tocou 2 vezes. Moisés,
duvidou. E lá no capítulo 34, Moisés sobe ao Monte Nebo, contempla a Terra Santa. Quando a gente vai ali perto de Nazaré, quando a gente vai mais para perto do rio, quando você vai mais para perto do Rio Jordão, você enxerga do outro lado uma grande montanha, mais alta, que fica já na Jordânia. Do lado de lá dá para enxergar toda a Terra Santa. Foi onde morreu Moisés. Por quê? Duvidou. E quem ficou no lugar dele? Josué. Olha aqui, no capítulo número 11, aqui vai ficar, aqui está Josué. Josué está lá, versículo 29. Quando Josué viu que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre 2 pessoas fora do acampamento, Josué foi a Moisés e disse: cala a boca deles, manda eles pararem. E então Moisés fala assim, versículo 28: então Josué, filho de Nun, servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele: meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse seu espírito. Quem era o servo de Moisés? Josué. Foi formado. E quando a gente pega o livro de Josué, que continua a obra de Moisés, Josué que introduz o povo na Terra Santa, é Josué que vai introduzir aquele povo. Eu não encontro nenhum erro em Josué, não encontro nenhum pecado em Josué. Homem reto, íntegro. Escolhei a quem vós quereis servir. Quanto a mim, eu e minha casa, ele reto, ele e a casa dele servirão o Senhor. Então, quem continua a obra de Moisés, quem é? Josué. Passemos agora para o primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 18, e vamos para a vida de Elias. Rapidamente, vamos apenas pincelar 2 aspectos muito importantes da vida do maior dos profetas do Antigo Testamento. Capítulo 18, no versículo 20, é a época em que o povo de Israel, o reino está dividido. O reino do norte chama Israel, o reino do sul, Judá. 12 tribos ficaram com Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul. 2 reinados, o país ficou dividido. Havia 2 reis em Israel, um rei de Judá e o rei de Israel. As 10 tribos ficaram com capital Samaria. Nessa época, o rei é Acabe. E quem é rainha é a personificação do maligno. É uma terrível rainha chamada Jezabel, que introduziu culto ao demônio dentro do templo. O que vai fazer então Elias? Vai desafiar os profetas de Baal. Vai mandar que os profetas de Baal matem um novilho, coloquem em cima da lenha, mas eles não vão poder pôr fogo. Se Baal mandar fogo, então Baal é Deus. Se Deus mandar fogo, então Deus que é o Senhor. E o povo achou bom, é mesmo, vamos. O povo não sabia quem seguir. Ovelha. Ovelha não conhece a erva boa e a erva ruim. Versículo 25. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos. Invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos!
mas não houve nem resposta, nem voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado, sendo já meio-dia. Olha, meu irmão, minha irmã, quem é servo do Senhor nunca pode perder a alegria, mesmo no aperto. Olha, duas pessoas que eu convivi e que tem uma saudade muito grande. Ele para tudo tinha uma piada. Padre Léo. A gente conviveu perto dele. Ele é temperamento durão, mais alegre. Quase matava você de rir o tempo todo. Toda vez que eu estou andando no trânsito, eu lembro do Padre Léo. O Padre Léo falava assim: no trânsito, o difícil não é matar um leão, o difícil é desviar das antas. Verdade. Toda vez eu lembro uma coisa do Padre Léo. Então quem é servo nunca pode perder a alegria, mesmo o aperto. Escarnecia dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. E eles gritaram com efeito em alta voz, e retalhavam-se conforme o seu costume. Mas mentiu. O que vai fazer então agora Elias? Elias vai jogar água em cima da lenha 3 vezes. E ele ora e Deus manda fogo do céu. E o povo, vendo que aqueles 450 sacerdotes eram falsos, matam os 450 sacerdotes. Fica só Elias. E Elias vai orar para mandar fogo, chuva sobre a terra. Por 7 vezes ele vai rezar. Versículo 41. Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Primeiro ele rezou e Deus mandou fogo. Agora ele vai rezar, Deus vai mandar chuva. 3 anos e meio sobre aquele povo não via chuva. Nós estamos precisando do profeta Elias aqui para São Paulo, né? Está precisando. Por que não fazer também um clamor por isso? Por que não juntar no cerco de Jericó um clamor também para mandar chuva? Para que não unir também por isso? Por que não? E aqui, veja bem, versículo 42. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Como? Ele colocou a cabeça como? Se prostrou. Se prostrou. Disse a seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Não se pode orar sem esperança. E disse: ele subiu de novo, olhou o horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu-lhe: eis que sobe do mar uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Pequeno sinal. Elias parou de rezar, sabia que Deus tinha atendido. Esse é o Elias. O Elias que manda fogo e manda chuva. Mas todo aquele que é servo do Senhor também tem momento de fraqueza. A rainha vai perseguir, capítulo 19. A rainha vai perseguir Elias. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara ao fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com maior rigor, com último rigor, se amanhã, esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que fizeste da dele. Elias teve medo. Olha, gente, todo mundo pode ter medo
vontade de morrer. O padre Marcelo Rossi chegou a emagrecer 68 quilos. Depressão. Olha Elias com depressão aqui. Todos nós podemos passar por esses momentos. Versículo 4. Andou pelo deserto o caminho de um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Há momentos de fraqueza do servo, mas nesse momento o que nós precisamos fazer? Versículo 5: deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero, mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele os olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Veio o anjo do Senhor uma segunda vez e tocou e disse-lhe: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Fala essa frase para o seu irmão do lado, para a sua irmã do lado. Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Versículo 8: Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, montanha de Deus. Você quer chegar a Horebe, a montanha de Deus? Sem o pão dos anjos você não consegue. O servo não pode ficar apenas com uma Eucaristia domingueira. O ideal é todo dia. É todo dia. Eu procuro ter essa Eucaristia diária, porque eu sei que sou fraco. Esse pão dos anjos não podemos ficar sem ele. Mas Elias passa para o segundo livro dos Reis. Elias vai embora, capítulo 2. E quem ele vai deixar? Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Elias é arrebatado ao céu. E qual é o pedido que Josué faz a Moisés aqui no capítulo 2? Dá-me porção dobrada do teu espírito. E ele é atendido. Josué recebe porção dobrada do espírito de Moisés, de Elias. Porção dobrada. Tanto que o segundo livro dos Reis relata 2 vezes mais milagres que Eliseu faz. Eliseu faz 2 vezes mais milagre que Elias. Meu irmão, Josué foi mais correto do que Moisés. Eliseu foi um profeta mais poderoso em obras do que Elias. Mas por que Deus não colocou no Monte Tabor Josué e Eliseu? Por que ao invés dele colocou Moisés e Elias? E não, Deus podia ter colocado Josué, que introduziu o povo na Terra Santa. Deus poderia ter colocado Eliseu, que foi um profeta, teve mais obras. Só entra no Tabor quem forma outro para ser melhor do que ele. Ser servo como Jesus é pegar um Pedro duro e fazer um Pedro apóstolo. Por isso, nessa formação que faremos ao longo do dia e amanhã, nós vamos aprofundar na vida de Paulo, de Pedro. Vamos aprofundar na vida deles, que foram as colunas da igreja. No Tabor só tem lugar para quem forma. Eliseu e Josué foram grandes, mas depois de Josué não ficou ninguém. Ficaram as tribos espalhadas no país.
E quem foi que Eliseu formou? Giese, que se tornou corrupto, que se corrompeu, que quis ter lucro em cima do seu trabalho profético, tentando ganhar dinheiro à custa de Naamã, o sírio curado através do intermédio de Eliseu. Só tem lugar no Tabor quem quer formar o irmão. Essa é a nossa missão de servos. Essa é a nossa missão. É a sua missão. Não é fácil coordenar uma região, não é fácil coordenar um grupo de oração, mas o que vai levar para você para o céu, é isso. Quando a gente vai fui várias vezes em Roma, mas todas as vezes que vou em Roma, em missão, eu gosto de parar lá na Praça de São Pedro, e eu gosto de olhar, além das colunas da igreja Paulo e Pedro, eu gosto de olhar aquelas estátuas que estão na frente. Quase ninguém sabe aquelas estátuas que estão lá em cima, na frente. Lá em cima também tem Paulo e Pedro, mas quase ninguém sabe quem é a figura que está atrás de Paulo e que está atrás de Pedro. Ninguém se importa. Quem está atrás de Pedro é André, que apresentou Pedro a Jesus, e Pedro se tornou maior que André. Quem está atrás de Paulo não é nenhum dos apóstolos. Quem está atrás de Paulo é Ananias, que batizou Paulo no Espírito Santo. Isso é ensinamento para nós, para você, meu irmão, para mim. Eu louvo a Deus porque nesse ano de 2005 estou fazendo 36 anos de missionário. Graças a Deus. Graças a Deus. 36 e já 12 anos em tempo integral. Eu nunca fiz como Giese. Eu nunca cobrei um centavo para pregar. Quando ligo, quando você cobra? Nunca cobrei. Se a gente não confia na misericórdia, na caridade, na esporta, naquilo que o povo pode dar, e pode não dar também, você vai por amor, confiando no Deus da providência, que vai providenciar para você. O que dá uma dor no meu coração são pregar pessoas hoje aí que não estão interessadas em formar, mas em cobrar, que não estão em unidade. Pessoas que se dizem da renovação, cantores cobrando 80 mil reais, 120 mil reais para um show, e tem coordenador burro que ainda paga. Me desculpa, burro, cabeça dura. Porque se tem pessoas cobrando esse preço, porque tem um idiota que paga. Me desculpa, gente. Claro que a gente tem que dar valor também. Não vai pagar só 100 reais, 200 reais. Eles têm como, precisam sobreviver também. Não podemos deixar de ser caridosos. Mas a nossa missão tem que ser gratuita, por amor, para formar. É essa a nossa missão. Você foi chamado a ser como Elias, e você foi chamado a ser como Moisés. Imagina o sofrimento de Moisés, lá no Monte Nebo, olhando a terra da promissão, 120 anos de idade. Ele morreu com 120, diz lá em Deuteronômio 34, 40 anos lidando com aquelas ovelhas, porque ele teve uma dúvida, porque não honrou o Senhor nas águas de Meribá. Uma dúvida, ele foi impedido de entrar na terra santa. Uma dúvida, Senhor, misericórdia. Uma dúvida. Mas o lugar dele no Tabor estava reservado. No Monte Nebo, ele perde a vida.
mas Deus o arrebata. É interessante que lá no livro de Judas, no capítulo único, versículo 9, lá fala que o anjo do Senhor tirou, o demônio disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Quem vai ganhar? Olha se o demônio pode com o arcanjo Miguel. E lá fala no capítulo único da carta de São Judas, fala que ele foi arrebatado ao céu também. Deus levou o corpo de Moisés. Pega lá para você ver. Pega lá no final da Bíblia, pertinho de Apocalipse. Para chegar em Apocalipse falta só um beiço de mosquito. Coisinha de nada, olha lá. Eu vou encerrar então com essa palavra aqui. Judas 1, 9. Judas 1, 9. Amém? Quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Nota de rodapé da Bíblia Maria, alusão a uma tradição judaica, a ascensão de Moisés, que o livro santo não menciona em nenhuma parte. Então, para a tradição judaica, Moisés foi ascendido ao céu. Deus levou o corpo de Moisés para onde? Para o céu. E para onde foi o corpo de Elias? Para o céu. Se você for fiel, Deus é poderoso para arrebatar você também. Amém? Amém. Glória a Deus. Mesmo com dúvida, o nosso lugar é o Tabor. Vamos pedir então agora ao Senhor. Você vai pedir agora de todo o coração: Senhor, eu quero também ir para o Tabor. Nós vimos Moisés, nós vimos lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, um resumo da vida de Moisés. Vimos um pouco da vida de Moisés como intercessor lá no deserto, no livro dos Números. Vimos um pouco da vida de Elias diante dos profetas de Baal, Elias no Monte Carmelo. Vimos que é um homem de Deus, tanto Moisés como Elias, homem de Deus, mas eles formaram alguém no lugar deles, que foram melhores do que ele. Vamos pedir, mesmo que seja difícil pastorear, mesmo que você tenha as ovelhas mais teimosas do mundo, não desiste não. A sua função é ser servo e pastor, como Elias, como Moisés, e sobretudo como Jesus, sobretudo como aquele que nos deu a sua própria vida. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Foi isso que fez Jesus. O capítulo 10 do Evangelho de São João é só sobre o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Por isso, ao longo desse retiro, nós olharemos para Jesus como bom pastor, tendo atrás de nós Elias e Moisés como nosso modelo para estarmos no Monte Tabor. Mestre, bom estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Era essa mesmo? Era o último, mais ou menos. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar, e nós cantaremos, a mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, a mesma canção.
unidos no mesmo. Mestre, ao sairmos daqui, Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, nós iremos teus passos com as seguir, sementes nas mãos. com semente nas mãos. Mestre, nós queremos plantar. Mestre, Eu quero, Senhor, eu quero nós queremos plantar teu reino em todo lugar o teu reino em todo lugar e crescer como e irmãos. crescer como irmãos. Solta a voz e fale, nós cantaremos. E nós Cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Nós cantaremos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos De pé, no mesmo coração. cantando. Mestre, bom estarmos aqui. Mestre, bom estarmos aqui, Reunidos bem perto de ti, reunidos bem perto no silêncio e na paz. no silêncio e na paz. Mestre, Mestre, reunidos no amor, reunidos nós viemos ao Monte Tabor nós viemos ao Monte Tabor para em ti repousar. para em ti Dá a mão pro seu irmão, segura na mão dele aí. Nós e cantaremos. nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Nós cantaremos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, Mestre, ao sairmos nós daqui, iremos teus passos seguir, nós iremos teus passos com as sementes nas mãos. com a semente nas mãos. Mestre, nós queremos plantar. Mestre, nós queremos plantar Teu reino em todo lugar o teu reino em todo e crescer como irmãos. e crescer como irmãos. Força, e nós cantaremos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos No mesmo coração, no mesmo coração. e nós cantaremos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Ainda de mão dada ainda, Jesus, nós queremos pedir neste momento pela renovação carismática na diocese de Jundiaí. Nós não queremos ser desunidos, Senhor. Nós queremos ser ovelhas juntas contigo à frente. Não nos deixe, Jesus, descuidar das ovelhas que o Senhor colocou sobre o nosso cajado. Senhor, o Senhor sabe que somos fracos, temos limitações, duvidamos muito mais do que Moisés. Às vezes ficamos cansados e deprimidos mais do que Elias. Mas, Senhor, Elias e Moisés, com toda a fraqueza, estavam no Monte Tabor. Nós queremos o Tabor, queremos ir ao fim sem desistir, mesmo que seja cansativo, mesmo que a gente sinta só. Meu Deus, não me deixa nunca deixar o caminho, não me deixa nunca deixar meu grupo de oração, não me deixa jamais deixar o movimento que o Senhor me chamou, não me deixa desistir, Senhor. Eu quero ser servo e pastor
como tu, Senhor Jesus, o bom pastor. Eu quero te pedir, Senhor, que a gente vá até o fim. Nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Entregamos nossa família, entregamos tudo que estamos passando de sofrimento, seja financeiro, de doença, de contrariedade. O Senhor sabe tudo que estamos passando, Senhor. Mas não nos deixa desistir, não nos deixa deixar o caminho. Eu quero chegar ao Tabor, Senhor. Diga para Jesus: eu quero chegar ao Tabor. Não me deixa de fora do Tabor, não, Senhor. O Senhor sabe de minha fraqueza. Eu sou fraco também, como Elias. Ele é muito melhor que eu. Moisés, tem misericórdia, eu não quero desistir. Não me deixe de fora do Monte Tabor. Eu quero te ver transfigurado. Não me deixa sem Eucaristia. Mas quando eu estiver fraco, que o Senhor me dê sua força. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Mestre, reunidos amor, nós temos com as sementes nas mãos. Com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar. Mestre, nós queremos plantar Teu reino em todo lugar, o teu reino em todo e crescer lugar, como irmão, e crescer como irmão. e nós cantaremos, E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. nós cantaremos, E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar agora, meus amigos.